Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Cleiton, para você que não conhece, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto pouco comentado, que poucas pessoas falam, porque acaba sendo um assunto mais de opinião, né? Então eu vou deixar aqui, entre aspas, a minha opinião, o que pela lógica muitas das vezes pode estar certo para você ou não, que é na hora de montar o seu PC Gamer. Muitas das vezes o mais recomendado é você montar um computador que seja mais ou menos equilibrado, que tenha uma placa de vídeo que seja bem compatível ali com o seu processador, uma quantidade de memória legal para acompanhar o restante do computador, uma placa-mãe que consiga suportar tudo aquilo ali. Mas o ponto aqui é, nós devemos comprar computadores com algumas peças que tenham uma margem a mais. Algumas peças que vão suportar algo a mais ou que sejam mais potentes que o resto do computador. Vou te falar quais peças são essas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Então não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos logo ao que interessa. Bom galera, eu particularmente recebo muitas perguntas aqui no canal de pessoas falando assim, eu tenho uma RX 6600, funciona bem com esse processador que eu tenho, sei lá, um Ryzen 5 5600, um i5 12400, casa bem ali essa placa de vídeo com esse processador. Eu tenho uma placa-mãe e tal, ela é compatível com o processador tal, ela vai aguentar, vai suportar aquele processador, vai funcionar bem aquela placa de vídeo. Então, em alguns casos, você montar um computador mais homogêneo ali, com peças que sejam mais ou menos equilibradas, é uma ideia bem legal se você pensar que você não quer fazer tantos upgrades futuros. Como por exemplo, vamos colocar aqui, eu monto uma placa-mãe ali, uma A520, aí eu coloco um Ryzen 5 5600X, coloco 32 GB de memória nesse PC e coloco lá uma RTX 4060 nesse PC com uma fonte de 600 watts ali para aguentar tudo e um SSD de 1 TB. Um exemplo hipotético aqui, eu tenho mais ou menos um computador ali bem equilibrado, uma configuração bem equilibrada em todos os sentidos, tirando ali a memória que poderia ser de 16 GB, que não faria tanta diferença. Mas aí vem o seguinte, quando eu for fazer o upgrade no meu PC, eu posso ter alguns problemas, como por exemplo, nós temos ali uma fonte de 600 watts, aí eu achei interessante uma placa de vídeo, sei lá, uma RTX 4080, achei preço excepcional, resolvi comprar, ou sei lá, comprei de um amigo meu, ganhei a placa no sorteio, e eu quero colocar no meu PC, quero fazer esse upgrade no meu PC. E aí vem aquela questão, a minha fonte ela não aguenta a placa de vídeo, porque é uma fonte de 600 watts. Para eu colocar uma 4080 eu preciso de uma fonte de 750 watts. Então para eu colocar essa placa de vídeo eu vou ter que trocar a minha fonte de alimentação. Então não vai ser uma coisa tão legal, ok? Para eu ter o máximo de desempenho na minha placa de vídeo, eu também vou ter que ter uma placa-mãe compatível com o PCI Express 4.0 para eu ter o máximo de desempenho na minha placa de vídeo. O meu processador Ryzen 5 5600X não consegue tancar a minha placa de vídeo, a 4080, vai ficar dando gargalo no processador. Então aí que está o ponto, O que eu quero dizer? Compensa muito mais se você é um cara que pensa em fazer upgrades futuros, você pegar, por exemplo, uma placa-mãe melhor, mesmo que você vá colocar lá o seu Ryzen 5600X, você pegar uma placa-mãe B550 que vai aguentar um Ryzen 9 5900X ou vai aguentar um 5950X, que vai ter o PCI Express 4.0 preparado para a grande maioria das placas de vídeo. Um outro ponto, colocar uma fonte de alimentação que seja um pouco mais do que aquela configuração que você já está fazendo. Se você vai pegar uma fonte de 600 watts, por que não pegar uma de 750 watts, já que os preços não são tão diferentes? Você gasta um pouquinho mais,
Mas quando você for fazer o upgrade de placa de vídeo, suponhamos que fosse o caso da 4080, por exemplo, você já poderia colocar essa placa sem ter que trocar o resto. Ah, mas eu não tenho o processador ideal ali. Você pode vender o seu 5600X, pegar, por exemplo, um 5700X 3D, que vai dar conta de tancar a RTX 4080. Então, são coisas assim que eu particularmente gosto de pensar antes de comprar, para comprar certo e depois ter margem para upgrades. Então, eu prefiro comprar uma B550 a comprar uma A520. Eu prefiro comprar uma fonte com mais potência e melhor qualidade para depois não ter que trocar, porque por mais que seja fácil você vender alguns itens, dá trabalho e às vezes você quer simplesmente comprar e trocar. Entendeu? Às vezes é um item só que você quer trocar. Aí você vai colocar uma placa de vídeo lá que é PCI Express 4.0 no 3.0, você vai perder de 5 a 10% de desempenho em média, né? Tem placas que perdem menos, tem placas que perdem mais, mas uma média de 5 a 10% é o que você perde. E às vezes aquele desempenho a mais ali, mesmo que seja pouco, vai fazer alguma diferença para você. Então eu prefiro investir um pouquinho em PCs de melhor qualidade. Ah, mas a sua ideia não é trocar esse PC, fazer o upgrade de PC no futuro, né? Você tem mais uma ideia? Não, quando eu for trocar, eu quero trocar tudo, o PC tudo, comprar um novo. Aí beleza, pode montar aí com as peças mais de entrada, no limite de que cada coisa aguenta, né? Você pega uma A520, você sabe que o limite dela, por exemplo, na maioria das vezes vai ser um 5700X. Então você pega ali no limite, entendeu? Aí você vai trocar tudo, beleza. Mas se você pensa em fazer upgrades naquela plataforma ali, o ideal é você comprar as peças com a margem ali para você conseguir fazer esses upgrades. Basicamente é isso então para o vídeo de hoje, só para te dar uma ideia aí sobre essas questões, mas é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião que eu quero saber, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e os links dos meus grupos de ofertas e redes sociais estão na descrição. Até a próxima, pessoal!